Senhoras e senhores, hoje nos reunimos aqui para poder discutir qual que é a melhor divisão de treino que você pode fazer. Mas antes disso, não se esqueça de usar o cupom BARAUNA para comprar a sua suplementação, link na descrição. E também, é claro, tem um anúncio aqui que eu estou muito contente em fazer ele para vocês, que é a nossa consultoria com o Samuel. Estamos unindo forças aí e em breve estaremos abrindo as vagas da Muscle Lab, que vai ser nada mais, nada menos do que uma consultoria de treino e dieta, onde eu e o Samuel vamos estar ali de perto acompanhando o seu processo em conjunto com a nossa equipe, para poder garantir que você está fazendo não só o melhor treino e a melhor dieta possível para que você tenha um bom resultado, um excelente resultado, mas também que você esteja fazendo algo que se encaixe na sua rotina e não tentando encaixar a sua rotina em um protocolo qualquer, certo? Dito isso, vamos começar aqui a nossa tier list, tá? Ó, eu deixei organizadinho, mas eu não sei se eu vou conseguir seguir essa ordem, tá? De qualquer forma, queria dizer aqui uma coisa. O nosso primeiro rank é o rank. Vou até tirar o meu fone aqui porque hoje eu não precisarei dele. O primeiro rank que a gente vai fazer aqui é o rank aristocrático, do grego aristocratia, entendeu? Que é o que? Nada mais, nada menos do que a alta classe das divisões de treino. A segunda colocação que temos aqui é o eu faria. Tipo assim, cara, eu faria, entendeu? Eu faria. A terceira é, mano, só pagando. Se me pagar, eu posso pensar em fazer. A quarta já é, cara, nem com patrocínio, entendeu? Pode, ó, me patrocinar para poder fazer essa divisão de treino aí, não vai rolar de jeito algum. E a última que nós temos é aquela que chega da gastura. Só de pensar em fazer, chega da gastura, entendeu? Nem quero chegar perto dessa daí. Vamos começar aqui, tá? Ó, temos aqui full bodies, temos aqui upper lower, bro split, ABC, PPL, Arnold split, agonista antagonista e padrões de movimento. Começando por padrões de movimento, o que é essa divisão de treino aqui? É aquela divisão de treino onde o rapaz chega e fala assim: ah, hoje faremos exercícios de, sei lá, de levantamentos. Hoje faremos supinos, hoje faremos tal coisa. Eu vou colocar aqui padrões de movimento só pagando, tá? Porque ela é uma boa divisão, mas para hipertrofia, honestamente, não é tão interessante assim. Se a gente fosse falar, por exemplo, de um levantador de peso, entendeu? Um cara que está ali no powerlifting ou algo do tipo, pode até ser um pouquinho mais interessante. Mas para hipertrofia, cara, eu não curto tanto, tá? Acho que nem faz muito sentido. Então, para hipertrofia seria chega da gastura. Mas pensando em outros contextos, qualidade de vida, blá, 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 padrões de movimento se encaixariam em só pagando para mim, ok? Aí, a gente já começa aqui com algo um pouco mais interessante. Um full body 3 vezes na semana. Eu vou dizer aqui, tá? Eu colocaria em eu faria. Por quê? Eu acho que quando você faz essa divisão de essa frequência de 3 vezes na semana que você vai na academia, não tem nada melhor do que o full body para se fazer, porque você consegue dar um bom estímulo, uma boa frequência de estímulos nesses treinos, mas ainda consegue ali performar legal, enfim, não tem negativos, não tem pontos negativos além do 3 vezes na semana, entendeu? Eu acho que é pouco, pensando no melhor cenário possível, mas, cara, eu tenho 3 vezes na semana, nada mais, nada menos do que isso para treinar. Faria um full body, entendeu? Eu faria. Vamos alternando aqui um pouquinho, cara. Eu tô ansioso para falar dessa bro split aqui, porque eu acho que vocês já vão saber a minha opinião. Mas vamos deixar ela pro próximo. Vamos falar aqui do ABC Upper Lower. O que é isso, Rafa? ABC Upper Lower. ABC Upper Lower é basicamente aquela divisão de treino onde você faz de repente um push, pull legs, descansa e depois faz um upper, depois um lower. Ou seja, é uma divisão de 5 treinos na semana, com um volume relativamente horizontalizado, né? Mas ainda assim você consegue ter um pouquinho daquele espírito do PPL, né? Você consegue ter um pouquinho daquele gostinho de fazer 3 exercícios de peito e sair com um peitinho de pombo. Bom, eu só faria pagando, tá? Hoje em dia eu só faria se me pagassem, tá?
Mas é algo que às vezes se o cara gosta ali e tudo mais dessa divisão, dá para aplicar sem problemas algum. Cara, vamos falar da alta classe agora. Eu quero colocar uma divisão de treino que seja aristocrática. Então, eu já vou falar aqui, sem mais nem menos, do Fubore 4 vezes na semana. Mas, Rafa, por que Fubore 4 vezes na semana tá aí no Rank S, na melhor colocação? Cara, simplesmente porque você tem um volume de treino horizontalizado, ao mesmo tempo. O que é um volume de treino horizontalizado, para quem não sabe? É você, em vez de fazer 5 exercícios de peito em um dia só, você pega um exercício e faz em cada treino. No caso, 4, né? São 4 vezes na semana. Você faz um deles em cada treino. Em vez de fazer 4 exercícios de quadríceps em um dia só, você pega e faz um deles em cada treino. E basicamente você monta assim um treino full body se você fizer para cada um dos grupamentos musculares, né? Família, hoje é domingo. Não sei se tá rolando um barulho de fundo aí que tá saindo aqui, mas se tiver, relevem, ok? Enfim, cara, aqui sobra muita coisa boa pra gente poder trabalhar, né? Pô, eu gostei de fazer esse estilo de vídeo, tá? Quando a gente fala de um full body aqui, 5 vezes na semana, cara, eu já acho que, tipo assim, eu faria. Eu não sei mais se entra na aristocracia, entendeu? Por quê? O full body 5 vezes na semana, ele começa a ficar cansativo também. Eu não acho que você, tipo, pô, todo dia tu fazer um exercício, tipo, não sei, eu acho que fica cansativo, eu acho que começa a afetar um pouquinho também a recuperação, um volume que já fica um pouco mais alto para essa estratégia de treino horizontalizado. Não sei, eu colocaria em eu faria, entendeu? De qualquer forma, não acho que seja ruim. Acho que tem melhores quando você treina 5 vezes na semana, entendeu? Só isso, apenas. Bom, eu vou falar dela. Eu vou falar da Bro Split aqui, tá? Cara, chega da gastura, não posso dizer isso, porque eu estaria cuspindo no prato que não só eu, mas muitos de nós comemos por muito tempo, certo? Então eu vou dizer aqui nem com patrocínio, tá? Por quê? Cara, tem gente que ainda se adequa muito bem a uma Bro Split, ainda gosta de fazer essa divisão. E a gente tem que lembrar o que eu sempre falo aqui, o que eu sempre falo nos reacts, o que eu sempre falo no Instagram. O que é a coisa que mais vai te trazer? Vou até subir a câmera aqui, ó. O que é a coisa que mais vai te trazer resultado no longo prazo? É você ter o melhor treino do mundo? É você estar sempre progredindo carga? Bom, isso são coisas que ajudam, é claro, mas o sempre é muito mais importante do que o melhor, né? Então a consistência ela é muito mais importante do que a otimização, entendeu? Às vezes a gente faz algo para otimizar 0,0001% do nosso resultado, quando na verdade isso acaba atrapalhando a gente muito mais de fazer os treinos no dia a dia do que ajudando, né? Então por isso que eu deixo aqui em nem com patrocínio. Tem gente que gosta e se você gosta, como diria o tiozão, eu quero, eu posso. Mas vamos lá. Cara, aqui eu começo a ter que pensar um pouco. Por quê? Vamos lá. Eu quero falar eu vou falar logo vamos seguir a ordem aqui, vai. Vou só fazer isso aqui e a gente segue a ordem, só para não ficar muito repetitivo. Upper Lower 5 vezes por semana. Eu faria, tá? Eu faria. Eu gosto dessa divisão. Eu acho que ela até poderia entrar aqui no aristocrático, de repente. Eu acho que quando entra no aristocrático aqui, tem que ser para um cara, para uma moça que faz ali o treino, a dieta 100%, sem errar em nada. Por quê? Vamos supor que você faz ali a upper lower segunda, terça, quarta, descansa na quinta, treina na sexta e no sábado e descansa no domingo, certo? Se você errar em qualquer dia de treino, se você perder qualquer dia de treino, cara, vai ficar difícil de seguir. Por quê? Você vai ter que fazer 2 treinos de superiores seguidos. E numa divisão dessa, 2 treinos superiores seguidos, se você acaba perdendo esse ritmo, faz isso com frequência, é uma coisa que vai acabar atrapalhando um pouquinho a sua performance, tá? Na minha visão, isso pode sim acontecer dependendo de como você organiza isso. Mas ao mesmo tempo,
Se você é um cara regrado, uma moça regrada, que está ali treinando às vezes de segunda a sexta, por exemplo, por algum motivo esse é o espaço de tempo que você tem para treinar, ou então de segunda a sábado com um descanso no meio da semana e não erra, cara, eu acho que é uma ótima divisão de treino. Eu vou deixar ela aqui no aristocrático. Eu ia colocar em eu faria, mas eu vou deixar ela aqui no aristocrático, tá? Acho que ela faz parte do começo da alta classe ali, entendeu? Vamos fazer assim, ó, da esquerda para a direita, a esquerda é sempre o melhor, a direita é sempre o pior, em cima é sempre melhor do que embaixo, tá? Então, por exemplo, o full body é melhor do que o upper lower, o 4 vezes na semana, né? O full body 4 vezes na semana é melhor do que o upper lower ali 5 vezes. Enfim, deu para pegar aí a lógica, né? Quando a gente fala do ABC 2 vezes, cara, aqui entra, eu até dividi aqui, né? Tem o push-pull legs 2 vezes na semana, que é um ABC, não deixa de ser, mas tem o ABC também, que é o quê? Por exemplo, aquela moça que às vezes faz um treino de inferior, depois superior e fecha com um de inferior. Isso ali eu considero como um ABC, obviamente, né? E aí às vezes a pessoa faz isso ali 2 vezes na semana, às vezes mistura meio que um upper, enfim, são 3 treinos diferentes. Cara, eu colocaria aqui em só pagando, tá? Porque geralmente uma divisão de treino dessas já começa a ter um volume um pouco exagerado, você está treinando 6 vezes na semana, nem sempre, quer dizer, na maioria das vezes, né? Esse volume também ele acaba ficando muito concentrado para cada agrupamento em um dia só. Então, tem coisas que são melhores de otimizar, entendeu? Lógico, quando a gente pensa em divisão de treino, isso é um adendo até importante de se fazer. Quando a gente pensa em divisão de treino, não tem uma divisão de treino que é necessariamente melhor do que a outra. Mas, cara, tem coisas que quando a gente adequa, variáveis que quando a gente adequa, como por exemplo uma frequência de estímulos maior, como por exemplo facilitar de alguma forma a sua progressão no treino, né? Diminuir ali os níveis de fadiga. Quando a gente alinha esses detalhes, a gente consegue, cara, ter um resultado melhor, isso é inegável, né? A gente consegue performar melhor. Então, assim, quando a gente fala de divisão de treino, entenda que tudo depende muito do seu cenário, do que você está fazendo e tudo mais. Se por acaso, por exemplo, eu coloquei aqui uma divisão de treino que você está fazendo, sei lá, a sua Bro Split aí, eu coloquei aqui que eu não faria nem com patrocínio, não se sinta mal, tá? Existe todo um contexto que tem que ser levado em consideração por trás de uma simples planilhazinha num site chamado Tier Maker, né? Mas tudo bem. A não ser que você faça Arnold Split. Tô zoando. A não ser que você faça uma divisão de treino sem pé nem cabeça para você, que você simplesmente copiou da internet. E aí, aproveitando para falar do Arnold Split aqui, cara, nem com patrocínio, tá? Arnold Split é uma divisão de treino onde basicamente mistura um pouco do PPL com um upper lower, dá para dizer isso? Enfim, com agonista antagonista, na verdade, né? Que é o quê? Você faz ali, por exemplo, peito e costas, ombro e braços, e num último treino você faz perna. E aí você repete isso 2 vezes na semana. Esse é um exemplo ali da Arnold Split. É a divisão do Arnold. Cara, sejamos honestos. O Arnold passou aí, já tem bastante tempo que ele esteve no auge dele, entendeu? De lá pra cá a gente aprendeu muita coisa e a gente vê que hoje não são treinos tão eficientes. A gente vê que muita coisa do que o Arnold fazia, cara, é recomendado não fazer, sabe? Então, assim, por mais que seja uma referência no esporte, por mais que a gente tenha máximo respeito aqui, cara, tá? Arnold, cara, querendo ou não, a gente respeita a história do cara, entendeu? Mas a gente sabe que ele foi privilegiado por uma genética ali que era absurda, entendeu? Então eu deixaria nem com patrocínio para fazer essa Arnold Splits aí, tá? Cara, vamos lá. Aqui nos sobram 3 coisas. PPL 2 vezes na semana. Eu vou dizer para vocês. Aqui a gente faz um treino já que você vai treinar 6 vezes na semana novamente, né? Eu não tenho esse pique, eu não gosto de treinar 6 vezes na semana, para mim 5 é o máximo, tem que ter um descansozinho ali no meio da semana, tem que ter um descansozinho no final de semana, entendeu? Então eu colocaria, cara, eu acho que eu coloco junto com o ABC, só pagando, porque, sei lá, cara, 6 vezes na semana para mim é um pouco de exagero já, entendeu? Você
tem que ter muito pique, tem que ter muita disciplina, cara. Porque eu tô levando em consideração que você vai fazer 100%. Como eu falei, né? A gente não tem que encaixar uma divisão de treinos na sua rotina. A gente tem que encaixar a sua rotina. Quer dizer, foi mal, falei o contrário aí, mas vocês entenderam. Se eu ficar preso a tipo assim, tenho que treinar 6 vezes por semana e às vezes minha rotina é tão corrida e eu só consigo treinar 5, cara, eu vou tentar fazer 6, não vou conseguir, vou me frustrar, vou falar que a academia não é pra qualquer um, entendeu? Então assim, não curto, não curto. Aqui, cara, esse upper lower 4 vezes na semana, eu vou falar pra vocês. Isso aqui é a alta classe, é a alta da mais alta classe. Eu diria que é até melhor do que esse full body aqui 4 vezes por semana, porque eu curto muito upper lower, tá? Por que eu não gosto tanto de full body quanto eu gosto de upper lower? Quando você está fazendo um full body, por exemplo, cara, existe uma questão de você precisar fazer uma série de aquecimento ali no meio do treino, porque você está saindo de um exercício de peito para um exercício de quadríceps, por exemplo. Então, sei lá, estou saindo de um supino, vou para um agachamento. Cara, você vai ter que fazer um pouquinho a mais de alguma série de aquecimento, preparação e tudo mais. No upper lower, se você estruturar bem ali o seu treino, você consegue aquecer em um exercício só do treino e o resto, no máximo, você faz uma série preparatória. Então, eu particularmente curto bastante esse estilo, tá? Deixa eu voltar a câmera aqui. E aí nós ficamos com agonista-antagonista. Cara, aqui tem várias formas de fazer esse agonista-antagonista, tá? A gente viu aí, por exemplo, em alguns reacts passados e até no canal do Samuel também, alguns feats aí que a gente fez em conjunto, a gente vê bons fisiculturistas, não lembro quem que estava fazendo agora, tá? Mas até mesmo o Siban, o Chris Bumstead fazendo agonista-antagonista. Só por isso eu vou colocar em aristocrático? Cara, poderia, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu acho que esse agonista-antagonista aqui depende muito de como você faz ele. Porque, por exemplo, se você faz num formato de upper-lower, eu diria que é aristocrático. Faz um exercício de peito, termina de fazer ele, todas as séries, vai para um exercício de costas, termina de fazer todas as séries, show de bola. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma galera que faz, por exemplo, uma série de peito, aí sai do exercício de peito, faz uma série de costas. Aí volta pro primeiro exercício, aí aqui chega da gastura. Pelo amor de Deus, cara. Eu não acho que seja uma parada tão eficiente para 99,99991% da população que treina, tá? Mas, enfim, galera, vamos organizar isso daqui e dar uma revisada. Vamos lá, começando de baixo. Chega da gastura, agonista, antagonista? Pra mim, sim. Nem com patrocínio. Cara, Arnold Split, eu tô quase pra descer ela aqui pra chega da gastura. Eu só não fiz isso em respeito ao legado do Arnold, tá? Sendo bem honesto. Bro Split, mesma coisa também. Tô quase pra descer ela aqui, mas honestamente, cara, a gente fez isso aqui por muito tempo, né, família? A gente fez isso aqui por muito tempo. Eu, que sou novo, fiz isso aqui por muito tempo. Imagina o cara que treina ali há 15 anos, que tem 15 anos de treino. Ele fez isso por muito tempo. De qualquer forma, eu ainda acho que Arnold Split é melhor do que Bro Split, tá? Porque pelo menos você ainda horizontaliza um pouquinho o volume, por exemplo, fazendo exercícios de peito no mesmo dia de exercícios de costas, né? Perna 2 vezes na semana em vez de uma só, acho interessante. Só pagando, vamos organizar aqui padrões de movimento por último, tá? Porque, cara, é uma parada muito individual, não é para hipertrofia. Se for, já falei, ó, se for para falar de hipertrofia, é aqui, ó, chega da gastura do mais alto nível, entendeu? Isso aqui é aquele cara que ele pensa em hipertrofia, ele divide puxadas e remadas. Ele faz um treino dividindo as puxadas das remadas. Tipo, não faz nem sentido, entendeu? Mas tudo bem. Vamos deixar aqui em só pagando porque eu expliquei o contexto lá no começo. Aí a gente tem PPL 2 vezes por semana. Dá para fazer, mas não curto. Um ABC 2 vezes por semana. Aquela pessoa que aquela moça principalmente que é viciada em treino, gosta muito de treinar, faz ali inferiores, superiores, inferiores, descansa, inferiores, superiores, inferiores. Ela gosta disso, tá? E ela se diverte muito com esse estilo de treino, apesar de não ser o melhor. Depois a gente tem um ABC Upper Lower. Cara, honestamente, eu faria um ABC Upper Lower, tá? Push, pull, legs, Upper Lower, que é basicamente um push, pull, lower, upper e lower. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo?
Aí a gente tem Fubore 5 vezes na semana e Fubore 3 vezes na semana. Aqui eu preciso optar. Eu prefiro treinar 3 vezes por semana ou eu prefiro treinar 5 vezes por semana? Cara, acho que pro meu contexto hoje, tá? Eu ainda deixaria o Fubore 5 vezes na semana antes, né? Melhor do que o 3 vezes por semana, porque eu acho que 3 vezes para semana também, para mim, já é muito pouco, entendeu? Para mim, pro Rafael de hoje. Agora, para um cara que está iniciando, começando na musculação, ou para um cara que não tem tanto tempo, uma moça que não tem tanto tempo, nossa, esse full body 3 vezes por semana aqui, meu Deus, muito bom. E aí, cara, a gente entra aqui novamente na aristocracia, do grego, aristocratia do fisiculturismo, da musculação, que é o upper lower 5 vezes por semana. Eu gosto, eu fiz por muito tempo, fiz até há pouco tempo atrás, enquanto eu ainda estava treinando 5 vezes. Agora que eu já reduzi um pouquinho mais meu volume, estou treinando 4 vezes por semana por diversos motivos, tanto quesito de hipertrofia, quanto para eu poder jogar o meu tênis em paz, sem atrapalhar na musculação, eu prefiro treinar 4 vezes na semana, tá? Então, nesse contexto, cara, aqui é um empate, não tem como, galera. Aqui é um empate, entendeu? Esse full body e esse upper lower, eles estão empatados. Mas eu vou deixar o upper lower ainda com prioridade aqui porque eu gosto, simplesmente por isso. Mas, por exemplo, para uma pessoa que não tem essa preferência, tanto faz, honestamente, cara, é testar e ver o que ela vai gostar mais, entendeu? Rapaziada, dito isso, entendam novamente, já falei e vou repetir, não existe uma divisão de treino especial que vai te dar resultados milagrosos. Existe treino baseado em evidência. E o que é o treino baseado em evidência? É você unir o que a ciência fala com a sua prática clínica, se você for um treinador, ou os seus gostos, os seus gostos, se você for ali um praticante, uma praticante, e é claro, é você entrar na Muscle Lab. Rapaziada, a gente está abrindo aqui uma fila de espera, porque as vagas irão abrir no começo do mês que vem. Se você está vendo esse vídeo daqui 2 anos que seja, e tem interesse em ter ali o melhor resultado com seus treinos, com a sua alimentação, dentro da sua rotina, com alimentos que você gosta, com uma divisão de treino que você se identifique, a Muscle Lab é o lugar certo para você. Pode ser que ela esteja com vagas abertas ou com lista de espera para que você seja chamado quando você vê esse vídeo. Mas no momento que esse vídeo está sendo postado, você tem acesso aqui prioritário à fila de espera, aonde se você entrar aqui, nós vamos te chamar com prioridade quando as vagas estiverem abrindo. Então a gente quer aí 1 dia de antecedência para quem já colocou o nome na fila, vai ser por ordem de chegada, entendeu? Então, se você quer participar, tem aqui embaixo as informações de como funciona. Tem um vídeo bem legal aqui falando e detalhando de forma muito mais minuciosa sobre treinamento e sobre dieta. É um vídeo onde tanto eu quanto o Samuel fazemos parte dele aqui. E não tem nada melhor no mercado do que isso daqui. Ok? Não é consultoriazinha onde você vai ser atendido por um cara que tu nem conhece e o rosto da consultoria ali não tá nem aí para você, tu é só mais um aluno. Aqui, eu, o Samuel e os profissionais do time que forem participar em conjunto ali com o seu atendimento, a gente vai estar num grupo de WhatsApp direto com você, trocando ideia, vendo tudo que está acontecendo de forma bem próxima. Qualquer contato que você queira ter com a gente, você tem esse direito também. Pessoal, não se esquece, usa o cupom BARAUNA para comprar sua suplementação, link na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve e comenta aqui o que você achou da minha divisão de treinos, tá? Vamos ver aí o que você faria de diferente se você fosse criar este ranking aqui. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!